Então, essa é a nossa aula demonstrativa, né, de métodos estatísticos 1. Então, começar me apresentando, porque a Maria e o Gustavo já me conhecem, né? A Janice ainda não, e pode ser que entre algumas pessoas também que ainda não me conheçam. Então, apresentar meu currículo, apresentar também o currículo de estatística, né? O que vocês podem esperar sobre estatística, o que mais costuma cair nas provas, como que são o conteúdo programático, e apresentar tudo de uma vez e a gente já entra resolvendo os exercícios do EP. Então, começar me apresentando. Meu nome é Natália Tavares, eu sou economista formada pela Rural Enciclopédica. Eu fiz licenciatura em matemática pela Unesa, sou formada também em administração pelo CEDERJ, igualzinho vocês. Já passei pelos mesmos perrengues que vocês passam, não sai nota na plataforma, cadê o tutor que não responde, cadê o Sistacad que saiu? Então, sei disso tudo também. E aí eu posso dar várias dicas para vocês também em relação a isso. E aí eu, gostando muito dessa parte de administração, eu fiz o mestrado também, concluí na Unigran Rio. E aí eu gostei muito da parte também acadêmica, né, de docência, e para isso eu fiz 2 pós em docência. Uma para prática de ensino em matemática e a outra para prática de ensino no ensino superior e metodologias ativas de aprendizado. Então, assim, eu acredito que quando tem a participação do aluno, a gente consegue crescer muito mais e aí talvez até economiza tempo, né? Porque eu não preciso ficar falando uma coisa que vocês já entenderam. Então, por isso que eu sempre incentivo vocês ou a levantar essa mãozinha do Google ou abrir o microfone mesmo para participar mesmo da aula, né? E aí, caso o microfone estiver dando alguma coisa de erro, né? Você pode colocar no chat também. Então, a participação de vocês é muito importante. E aí, esse curso, né, de métodos estatísticos serão 2 dias na semana. Serão as quartas e sextas, de 7 até as 8 horas da noite. O curso é online, é síncrono, né, ao vivo, e as aulas ficam gravadas. Então, quando tiver aula, vai ficar gravado e vai ficar disponível, certo? E aí, o que esperar, né, de métodos estatístico 1? Primeira coisa, ela é bem tranquilinha, tá? Não tem tantas informações assim muito surpreendedoras, não. É mais a parte de conceito, interpretação e a aplicação de fórmulas. E aí, muitos desses conceitos a gente vai utilizar em métodos estatístico 2. Então, primeiro, a aula de hoje, a gente já vai começar com a apresentação dos dados, né? Os nossos conceitos básicos entre o que é uma população, o que é uma amostra, quais são os tipos de variáveis que a gente tem, a distribuição de frequências, que pode ser simples, relativas, tudo isso a gente vai ver hoje. E aí, na próxima aula, a gente conclui a aula 1, vendo sobre os nossos gráficos, né? Gráficos de colunas e de setores. Na aula 2 da apostila, né, no cronograma, a gente tem a apresentação dos dados, continuação ainda, e a gente vai ver a distribuição de frequências agrupadas, os histogramas e mais gráficos, né, gráficos de linha e o diagrama de ramo e folhas. O diagrama de ramo e folhas ele costuma cair bastante na nossa AP3 e costuma cair também na AD. Então, possivelmente, eu não sei se já saiu, mas tá para sair, né, a nossa AD1, segundo o cronograma lá. Então, possivelmente vai ter um diagrama de ramos e folhas para a gente resolver. Já na aula 3, a gente vai pegar as nossas medidas de posição. E isso aí a gente vai levar conosco durante todo o curso, que é a nossa média, moda e mediana. Para cada uma das coisas que a gente vai calcular, cada um tem o seu jeito diferente de calcular a média, moda e a mediana. E aí, aula 4, a gente vai pegar nossas medidas de dispersão. A amplitude, desvio em torno da média, desvio médio absoluto, variância e desvio padrão. Então, para quem estava naquele grupão lá, né, de aula demonstrativa, eu coloquei algumas aulas, algumas questões sobre isso, né, e também alguns links com as correções. Então, já está um pouquinho mais familiarizado. Já na aula 5, a gente vai aprender sobre o box plot, que é a reunião de todas essas medidas de dispersão, de posição, visualmente em um gráfico só. Então, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista, e aí os seus entrevistados vai ter idades diferentes, por exemplo. Então, você pode entrevistar adolescentes, mas você pode entrevistar adultos, jovens, terceira idade. E aí, como que vai ter esse comportamento de uma faixa etária? Como que vai ser essa distribuição? É para isso que você vai utilizar as suas medidas de dispersão. Será que eu posso agrupar os meus entrevistados em classes? Em classes entre adolescentes, em jovens? Será que faz sentido as informações para reunir sobre isso? Então, é até aqui, até a aula 5, que a gente vai utilizar estas medidas estatísticas, né, da nossa amostra. E a partir da aula 6,
a gente já entra em probabilidade. Opa, que passei aqui sem querer. Probabilidade, a gente vai continuar com esse conteúdo até em estatística 2, tá? Então, a gente já vai começar a ver o que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral, ou seja, como se fosse nosso conjunto universo, é tudo o que a gente tem. E a gente vai fazer algumas operações com eventos aleatórios. Então, parece nomes estranhos, mas você vai ver que é bem tranquilo de fazer isso aí. Na aula 7, tem uma revisão de análise combinatória. Lembra lá no ensino médio que vocês estudaram o que é permutação, arranjo, combinação? Então, aquela ponto de exclamação da matemática é a nossa permutação. Então, essa vai ser uma revisão de análise combinatória, porque a gente vai precisar desses conceitos também para a AP2, tá? E aí, por fim, na aula 8, antes da nossa P1, a gente vai ver sobre a probabilidade. Probabilidade é a mesma coisa que chance de um evento acontecer, alguma coisa acontecer. Então, não é tipo, qual é a chance de você assistir até o final? 50%, ou sim ou não. Não, tem outros fatores que vai depender disso aí, né? Como sua conexão na internet, sobre o seu equipamento que você está aqui, sobre a disposição de ficar até o final. Então, vários fatores vão afetar a probabilidade de um evento acontecer. E aí, para isso, você vai aprender sobre quais são eles e as suas leis da probabilidade. E aí, juntando todo esse conceito todo, na P1 vai ser no domingo, dia 22 de setembro, à tarde. Então, tem mais ou menos um mês e meio, né, para ver todo esse conteúdo. Então, assim, já começo falando que não é tão difícil assim, tá? Dá para fazer, é tranquilo, mas você vai precisar ter um tempinho para você se dedicar, para você perguntar, para você fazer os exercícios. E aí, na nossa aula 9, que realmente a estatística começa a aparecer mais. A gente vai ver sobre probabilidade condicional e independência de eventos. Então, se chover, pode ser que alague a minha rua? E aí, qual a probabilidade disso acontecer? Dado que alagou, qual foi a condição de não ter chovido? E aí, a gente vai ver tudo isso. E aí, uma das formas é sobre o diagrama de árvore. Na aula 10, a gente vai ver sobre o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. São dois teoremas que caem muito, mas muita coisa mesmo, nas nossas AP2, tá? Então, a gente vai ver ela pausadamente, tintim por tintim. Já na aula 11, a gente vai ver sobre as nossas variáveis aleatórias discretas, e isso aqui ela vai com peso lá para a tua estatística 2. Então, a gente vai ver sobre o que é uma função de densidade de probabilidade, ou seja, a nossa FDP. E aí, quando você estiver meio chateado assim com o seu marido, sabe? Você chegou ao seu FDP. Não, calma aí. É função de densidade de probabilidade. Estou estudando estatística. Então, estatística te ajudando no dia a dia. Temos também a função de densidade acumulada. Então, tem coisa que é FDA, né? De uma variável aleatória. Certo? E na aula 12, a gente tem a esperança, que é a mesma coisa que média, e a variância de variáveis aleatórias discretas. Então, cada uma vai ter, lembra que eu falei lá no início? Uma média e uma variância, um jeito diferente de você calcular. Aqui aparece outra forma de você calcular a sua média e a sua variância. Na aula 13, a gente vai ver outras distribuições discretas. E aí a gente vai ter uma distribuição uniforme, discreta, uma distribuição de Bernoulli, uma distribuição binomial e uma distribuição hipergeométrica. Dessas aqui é que não costuma cair a hipergeométrica, mas se você for fazer uma pesquisa de campo com dados reais, né, na nossa vida real, que você vai mais utilizar a hipergeométrica, tá? E a gente vai ver o porquê que você utiliza, por que não utiliza, mas o CEDARD, nesse caso aqui, ele é bem mais bonzinho, porque a geométrica você precisa fazer um pouquinho mais de conta. Então, ele para só na binomial, nas suas AP2. Falando nela, dia 17 de novembro, que é a data dela, e aí a AP3 fica quase que um mês depois, no dia 15 de dezembro. E aí, como que funcionam as nossas aulas, né? Hoje já vou começar dando a nossa primeira aula, mas eu basicamente faço a explicação do conteúdo da apostila, resolvendo muitos exercícios dos EPs. Por quê? O EP, ele começou com a ideia de complementar a apostila, mas depois parece que teve uma dissociação aí e as provas se baseiam completamente nos EPs e não tanto nas apostilas, tá? Então, por isso que a gente faz os exercícios dos EPs. E aí eu sempre vou indicar dever para casa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma parte, letra A, e passo a letra B para casa. E aí, quem tiver dúvida, na aula seguinte a gente faz a letra D também.
Então, mas sempre vou falar, gente, isso aqui é importante vocês fazerem, tentem fazer e tal. A gente vai resolver as nossas ADs na aula também, tá? Assim que a gente acabar o conteúdo, a gente já pega na AD para fazer, mas dependendo do cronograma, pode ser que tá bem pertinho de entregar, ainda não deu tempo de terminar o conteúdo, fala, gente, olha, vamos fazer de uma vez para vocês entregarem, depois eu explico o que a gente fez aqui, tá? Mas aí a gente sempre faz o passo a passo explicando, depois que eu volto no maior passo a passo mesmo, de vocês entenderem tudo. E aí, tira dúvidas a qualquer momento da aula. Então, você pode levantar a mãozinha, você pode abrir o microfone, você pode ficar à vontade para interagir, porque é nisso que realmente concretiza, né, o seu processo de entendimento e de aprendizagem. E aí, você pode tirar a dúvida no grupo da turma, ou então nas aulas ao vivo também. E aí, no grupo da turma, serve para a interação dos alunos, ou seja, gente, tem um curso muito bacana aqui, ó, bota o link lá, abriu uma vaga de estágio, abriu uma feira de estágio, bota lá também. Então, o grupo é da turma. E também, tem uma dúvida, as aulas são quarta e sexta, é sábado, fica esperando quarta? Não, bota lá. E aí, se eu não ver, qualquer aluno pode responder e depois falar, não tá certo. Então, gente, vamos pensar para o outro lado, né? Então, interação é bem legal também. Tira dúvida, né, entre as aulas e lembrete de datas importantes. Então, gente, a AD é para entregar até tal dia, já entregaram? Então, tem os lembretes lá. E também, principalmente, o link das nossas aulas, vocês acessaram essa aula de agora, né, a partir dos grupos. Só que aí no nosso grupo da turma que vão ficar todos os nossos links. Então, os primeiros links são os links das aulas ao vivo e depois são os links das aulas gravadas. Então, a primeira aula é essa aqui, já vai ficar lá na descrição do grupo como número 1, tá? E aí, a gente somos todos muito educados, não precisa colocar aquelas correntes de bom dia, boa tarde, boa noite. A gente funciona no grupo da turma sempre com objetividade, tá? E dica principal, estuda, tá? Mas estuda mesmo. Porque as nossas aulas são para aprender a matéria e resolver os exercícios juntos, tirar a dúvida. Só que o processo de aprendizagem, ele depende muito da sua dedicação fora da aula. Então, reserva um tempo, nem que seja 10 minutos para resolver uma questão por dia. Mas isso aí vai fazer total diferença para você ter contato com a matéria e ela ficar mais fácil para você, tá? E aí os valores, né? A parte que toca. Eu trabalho com pacote e eu trabalho também com mensalidade avulsa. Então, o pacote à vista, que você ganha as aulas para P3, ou seja, mais um mês, né? Praticamente um mês, ele sai a R$ 450 no Pix. Então, você paga esse valor e não precisa pagar mais aí um centavo até o final do curso. E aí eu tenho o valor parcelado também. Só que esse parcelado vai até a AP2. E você pode parcelar esse valor em até 12 vezes pelo PagBank, que seria R$ 500. Só que aí tem os juros do aplicativo, do PagBank, no valor parcelado. E se você não quiser contratar um pacote, você pode ficar com uma mensalidade avulsa. Então, o pagamento é antecipado, né? Então, pagamento de agosto, você assiste todas as aulas de agosto. E o mês de setembro são todas as aulas de setembro também. Então, é por mês a mensalidade. Certo? E um conselho de ouro aqui, ó. Leva a faculdade numa boa. Estude no seu próprio ritmo. Cada um faz um cronograma, porque tem uma rotina, uma vida diferente, né? Então você tem que criar um cronograma que vai se encaixar com você. Uma pessoa que não tem a mesma rotina que você vai criar um cronograma que faz sentido com ela. Então faça sentido com você. E aí você pode ficar, caramba, mas eu já tô no 9º período, tenho que tomar. Calma, você pode postergar, você pode entrar novamente, você pode fazer muitas coisas, conversa com seu coordenador aí. Mas assim, aproveita a vida também, tá? A vida não é só estudo e trabalho, não. Cria um tempo com sua família, com seus filhos, leva a faculdade numa boa, não coloca ela como prioridade de tudo, não, senão tu pira. Então não adianta ficar 10 matérias e no final das contas sem entender nada. Então vai devagar, vai no seu tempo. A não ser que você tá com tempo demais em casa, beleza, vai estudar. Mas se não tá, vai viver também, tá? Vale muito mais a pena. E aí, sejam bem-vindos. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que eu falei agora? Tranquilo? Entendo. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Saiu picotado. Não tem não que você falou?
tenho não isso. Ah, tá. Beleza, então. E aí, para quem ficar até o final, a gente tá com uma promoção para essa semana, que termina na sexta, que é a nossa próxima aula, né? Então, para quem fechar até a próxima aula, já tem um descontinho que eu vou mostrar pro finalzinho da nossa aula. Então, aqui, as nossas aulas, para quem não conhece, elas são assim: eu tenho uma câmera ligada onde vocês me veem e a outra câmera ligada onde eu escrevo. É como se fosse o nosso quadro da sala de aula. E isso aqui eu tiro foto para vocês para depois colocar no grupo da turma, tá? Então não precisa sair desesperada copiando, não. Até porque ela tá gravada, né? E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem até o final do período. Então já tá tudo certo para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente está em Métodos Estatístico 1. E a primeira parte é sobre a apresentação de dados. Então, o primeiro conceito em estatística é a diferença entre população e amostra. O que seria isso aqui? Podem abrir o microfone, fica à vontade aí. O que é uma população? O que é uma amostra? População seria tipo todo e o amostra uma parte? Sei lá, um pedacinho? Exatamente. Certinho. Então, população é os 100% do mundo. Não. 100% do evento que você está pesquisando. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa, né, com os nossos jogadores olímpicos. Vamos lá. Nossa equipe de tênis de mesa. E aí, você vai ver quantos jogadores estão lá na competição. Vamos dizer que sejam 100. E aí, cara, como é que você vai conseguir ter acesso até a todos esses 100, falar a língua que todo mundo entende? Tem vários percalços, né? Então, assim, ter acesso a 100% da sua população, muitas vezes é muito difícil, muito trabalhoso, muito custoso, um monte de coisa. E aí, por isso que as nossas pesquisas, elas trabalham com uma amostra. Assim como o IBGE, ela pega uma amostra da população. Então, a amostra é uma parte de um todo, uma parte da sua população, tá? E aí, a partir disso, olha, já defini. Eu quero trabalhar com população ou eu quero trabalhar com amostra. E aí, às vezes, trabalhar com população é mais fácil do que trabalhar com amostras. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa entre todos os meus alunos ativos. Se eu sou a professora e eu tenho acesso aos meus alunos, vale mais a pena eu ver minha população, eu ver com cada um dos meus alunos. Minha amostra poderia ficar faltando dado e aí ela não ser muito bem representativa, tá? Então, depende de cada caso que você está estudando. Nem sempre a amostra seria o melhor dos mundos. Mas e aí, a gente está querendo estudar o quê? Está querendo analisar o quê? E aí, esse o quê seria a nossa variável. Então, dentro do universo do CEDERJ, né, a gente pode estudar qual é a faixa etária dos nossos alunos, qual é o nível de renda dos nossos alunos, quantos filhos os nossos alunos têm, qual é o estado civil dos nossos alunos. E aí, olha, temos várias variáveis, temos várias características que nós queremos obter as informações. Tá? E dentro dessas características, a gente divide em duas: as qualitativas e as quantitativas. Qual a diferença entre elas? Quantitativo é o número, aí no qualitativo é tipo característica? Isso. Muito grosso modo, seria isso aí. Quali seria nome, quanti seria número. Então, para quem tem medo de matemática, fala, meu Deus, a minha pesquisa é qualitativa, não quero número, não. Então, seria mais ou menos isso. No seu TCC, você vai ter que desenvolver um trabalho e aí você vai ter que ir para um desses métodos, ou qualitativa, de entrevista, de escrita, de análise, ou quantitativa, de mensuração, tá? E aí, como estatística tá na qual ou tá na quanti? Prioritariamente. Né? Quantitativa. Então, aqui a gente faz duas divisões. Qualitativa a gente também tem, tá? A ordinal e a cardinal. Ordinal é quando a ordem não importa. Tipo, qual cidade que você mora?
Cara, eu moro em Teresópolis. Tem gente que mora em Niterói. Qual é melhor? Tanto faz, não tem ordem, tá? E aí a gente tem a ordinal também. Primeiro, segundo, terceiro. Então, qualitativa é um outro estudo e a gente foca na quantitativa. E a quantitativa, ela tem a contínua e temos a discreta. E aí, tudo é número. Botou quanti, virou número. Mas qual a diferença entre contínua e discreta? E aí? Algum chute? O que seria contínua? O que seria discreta? Não? Então, a contínua, ela é tudo que continua, né? É todos os nossos números reais. Basicamente, é o que dá para ter dízima? Dá para ter número decimal? Dá para colocar em fração? Então, é contínua. Discreta seria os nossos números inteiros. Não dá para fracionar isso aí. Então, por exemplo, qual o seu peso? Eu tô pesando 74 quilos, 3. E aí, dá para quebrar? Dá. Então vai ser contínua. Quantos filhos você tem? E aí tem gente que tem 1, 2, 3, eu tenho 0. Mas tem como ter 1,5 filho? Metade de um filho? Não, pô, desde o momento que tá grávida já tem um filho ali, né? 1, 2, 3, sei lá, né? Então, metade de um filho não existe, né? 30% de filho também não tem. Então, tudo que você não consegue enumerar, quantificar, colocar em números inteiros, seria sua discreta. Que dá para você quebrar, tipo, peso, altura, dinheiro, capacidade, e aí tudo aí na contínua. Beleza, tá aqui? Show. Ok? Então, essa é a parte conceitual básica de estatística. População, amostra, variável, quantitativa, contínua e discreta. E aí, como a gente já tem uma ideia de qual pesquisa a gente vai fazer, de qual campo a gente vai entrevistar, a gente precisa, vamos dizer que a gente já fez as entrevistas, a gente precisa trabalhar isso aí visualmente melhor, certo? E aí, para isso, a gente vai colocar a apresentação a partir de uma distribuição de frequência. Como assim? Para isso, a gente já vai começar no nosso EP1, que lá ele já te dá uma tabelinha. Opa, cadê o PDF? Um instantinho. Ele já te dá uma tabelinha com os dados que você vai identificar. Então lá. Esse aqui foi o mesmo do período passado, eu só não atualizei o meu, mas é o mesmo do 2024.1. Então, a 20 alunos de um determinado cursinho foi feita a pergunta: qual a área que você mais gosta? Aí tinha a opção dele responder: exatas, humanas, biológicas. E aí, as respostas ficou nesse quadrinho aí. Então, tá aqui, aluno, e aí são, 1, 2, 3, 4, 10, e aqui na outra parte 20. Então, temos todos os 20 alunos entrevistados, o sexo e a resposta, certo? Então, a gente tem quantas variáveis aqui? 20. E aí, variáveis é a característica que a gente está querendo analisar. As duas, então. 2, sexo e resposta. Os dados é a quantidade de pessoas que você entrevistou. Então, você tem 20 amostras, 20 dados das suas amostras, certo? Então, beleza. E aqui, aqui estão todos os que você está querendo responder. Então, aqui, letra A. Construa uma distribuição de frequências, ou seja, como que a gente visualiza isso aí melhor? E aí dessa, a gente tem 4 tipos de distribuição de frequências. Uma é chamada de frequência simples. Então, a simples, a gente tem a parte absoluta e a simples relativa. E a gente tem também a acumulada, a relativa e simples percentual também. E o que não é simples é a acumulada, tá? Então, vamos construir e ao mesmo tempo eu já vou falando para vocês a diferença entre cada um.
Então, a primeira variável que ele pediu para a gente construir é a variável do sexo. E aí, analisando as nossas informações aqui, quais são as opções do sexo que a gente tem? Feminino ou masculino? Exatamente. A gente só consegue ter M ou F, certo? E quando você vai construir a sua tabelinha da distribuição de frequências, a primeira linha você vai escrever o título das informações que você quer. Então ali ele te pediu, né, se frequência simples absoluta, tal, cada um vai ficar aqui em cima. Depois você vai elencar, né, colocar um por um cada uma das possibilidades que você tem. Então, masculino e feminino. E a última linha da sua tabela é sempre o total, certo? Então, fiz uma divisão aqui. A primeira coisa que ele perguntou, vou dividir aqui que são duas sequências. É uma frequência simples e a outra é uma frequência acumulada, certo? Na simples, a primeira da coisa que ele pediu é a absoluta. O que é uma coisa absoluta? Algum chute para absoluta? A gente pode considerar que Deus é absoluto. Ele é o que é e não muda. Então, aqui nas nossas respostas, né? Feminino, masculino. Então, feminino ali, continua sendo feminino. Não vai mudar nenhum momento. Então, o que a gente vai ter? Uma quantificação de quantos, que redundância, né? Mas de quantos M ou de quantos F a gente vai ter. Então, a gente tem 20. Vamos começar com o M, que é o primeiro ali, ó. Quantos M's tem aí, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para o sexo masculino, nós temos 9 pessoas. E para o feminino, quantas pessoas que a gente tem aí? 11. 11, porque o total é 20, já foi 9. Se você quiser contar, pode contar de novo, só para conferir. Mas temos 11. E aí o total, 9 mais 11, 20. Beleza? Então, frequência simples absoluta é qual ao total da variável que você tem ali. Só que essa frequência simples, ela também te pediu sobre a relativa. E aí, algo relativo é algo que está dependendo de alguma coisa, né? Então, relativa, o que é referente a que essa ideia. E aí, sempre a gente vai referenciar, né? Sempre vai ser a relação com o total. Então, quantos homens tem? 9. 9 dentre quantos? 9 entre 20. E aí, qual é essa relação? Aqui, você vai colocar isso aí em número decimal, certo? Então, tu vai pegar 9 e dividir para 20. E aí, olha a notícia boa. Na prova, vocês podem levar a calculadora, tá? Então, pode utilizar lá a calculadora. E aí, o resultado que der lá, você vai colocar em decimal. Então, 9 dividido para 20 é 0,45, certo? E aí, a mesma coisa com o de baixo. 11 para 20 vai ser 0,55. Qual é o total? Somando aqui, vai dar 1, porque a gente está em decimal. Então, relativo. E a última é relativa percentual. E aí? Frequência simples relativa, só que percentual. O que vai mudar? No lugar do decimal ganha porcentagem? Isso aí. Tu vai pegar o teu decimal e multiplicar por quanto? 100. Por 100. Só isso. Olha que facilidade. Então, anda com a vírgula duas casas para cá, né? Porque 100 tem 2 zerinhos. Vai ficar 45%, 55% e 100%. Beleza? E aí, nessa mesma pegada, a gente já fez a frequência simples. Agora a gente vai fazer a frequência acumulada. E como que a gente vai acumular isso aí? Ó, dividindo. Eu vou até descompartilhar para minha tela ficar maior, que agora a gente não precisa lá. Frequência
acumulada. Quando você acumula, você somatiza todo o seu histórico do passado, né? Isso aí não é muito bom, não tem que ir pra terapia pra curar disso. Mas aqui o acúmulo é o quê? É todas as suas classes que vieram anteriormente. Então, absoluta. O que você vai pegar? Do absoluto. Então, começou com quanto? Com 9. Então, você mantém. A tua primeira linha da acumulada e para simples é sempre igual. O que muda é as próximas linhas, tá? Então, aqui é 9, vai ser 9 também. Eu já tinha 9, aí não vamos pensar em homem, não. Vamos pensar em pessoas. Eu já tinha 9 pessoas. E aí, a próxima classe, ela engloba 11 pessoas. Então, qual é o total que eu já estou vendo? 9 mais 11 igual a 20. Vamos dizer que aqui seja uma outra classe, uma outra variável aqui. Essa aqui engloba 20. O que eu vou fazer? Pegar meu anterior, somar com o próximo, aqui ficaria 40. E aí, cada um por isso aí. Ou seja, a linha anterior mais o que tem aqui, linha anterior mais a próxima, e vai assim. Na tua frequência acumulada, você vai acumulando, certo? E aí não faz sentido você fazer o total dela. Então a gente nunca vai ter total da frequência acumulada. Na verdade, o total, ela é sempre uma linha acima, certo? Então a gente tem a absoluta e a gente tem a relativa também. E adivinha só o que a gente vai fazer? Mesma coisa. Vai pegar o número em relação ao total. Então 9 dividido para 20, 0,45. 20 dividido para 20, 1. Beleza? E a última aí, frequência acumulada relativa percentual. Como é que vai ficar aqui? 45%, né? Isso, 45 e 100. 100. Foi? Foi. Simples assim. Esse é a nossa primeira questão do EP1. O EP1, ele começou a botar em A, pontinho e tal. Podia ter botado número 1, 2, 3. Mas enfim, esse é o primeiro. A gente fez em relação ao sexo, tá? E aí, para casa, vocês podem treinar, que é bem tranquilinho, como vocês viram, é só contar e preencher. Vocês vão treinar para a área pretendida. O que é a área pretendida? Essa resposta aqui. Quantas áreas a gente tem? Temos. E aí? Três, né? Tem exatas, tem humanas e tem biológicas. Então a gente tem 3, certo? Então, para cada uma dessas 3, você vai contar quantos de exatas tem, ó. 1, 2, 3, 4, lá. Exatas vai ter 8. Então, bota 8. Quantas de humanas? Quantas de biológica? Para cada uma dessas aí, tá? Então, beleza, essa mesma ideia. E agora, para fechar a nossa aula, a gente vai fazer a letra B. Construa uma distribuição de frequências simples e uma distribuição de frequência relativa, percentual. Então, olha, percebeu que o E tu tem que fazer as duas, mas são duas separadas, tá? Então, vamos lá. Uma distribuição, a gente vai começar aqui com a primeira, a simples, para as duas variáveis juntas. Então, quais são as duas variáveis? As duas variáveis seriam o quê? Sexo e resposta, que seria aqui a nossa área. Como é que é? Área pretendida. E agora? Como é que vai fazer isso aí dentro da mesma tabelinha? É bem tranquilo também. Vamos lá. Aqui você vai fazer a sua tabela. A gente já aprendeu que a primeira linha fica os nossos títulos. Depois vai ficar as variáveis que você está analisando. Só que ela quer, a questão, né? Quer que você faça as duas juntas, certo? Então, nessa linha aqui, nessa coluna, no caso, você pode colocar o seu sexo. Ou seja, masculino e feminino. E agora, aqui em cima, a gente pode colocar o quê? As nossas áreas pretendidas. Então, aqui eu vou botar o pessoal de exatas. Aqui, humanas. E aqui é biológica. Vou botar bio. E aí, o que faltou aqui para nossa tabelinha ficar completa? Que entra sempre na nossa última linha. Total. Total. Então, nosso total aqui.
Esse total aqui, olha, o total que der aqui vai ser, ó, total de exatas, total de humanas, total de biologia. Mas e o total do sexo? A gente coloca nessa última daqui, ó, total. Certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? Preencher essas nossas lacunas. Essa primeira lacuna aqui é a interseção de quem? De M e exatas, certo? Então, a gente vai lá para a nossa base de dados, sexo e resposta. A gente vai ver quantos M tem exatas. E aí, conta aí para mim. Ó, tem um aqui. Aqui é feminino, não vale. M exatas 2. M exatas mais 1. Humanas aqui, biológica não vale. M exatas, M exatas. E M exatas. Deu quantas? 6. 6. Então, homens nas exatas tem 6. A mesma coisa você vai fazer para cada uma delas, certo? Então, só para riscar exatas do cardápio aí. Nosso F. Quantos Fs tem nas exatas? Ó, F exatas, vou trocar a cor aqui só para não confundir. Vou botar amarelo. F exatas, F biológica, F humana, F humana, F humana, F exatas aqui. F exatas. E aí? Acabou, né? São quantas F exatas? 2. 2. Então aqui a gente viu de exatas. Qual é o total de exatas? 8. Certo? Mesma coisa para humanas. Olha lá, agora vocês. Quantas humanas tem aí? De homens. Homem e humana. Só um, acho. Só tem um. Só esse aqui. Só o candidato número 6. Candidato não, né? Entrevistado. Uma coisa assim. Só um. E F e humanas, tem quantos? 4. 4? Tem umzinho Ah, embaixo. 5. sei, tem 5. F humanas, F humanas. Cadê? F humanas, F humanas. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, cadê? Faltou um. Aqui, ó, 16. É que esse aqui eu tinha botado rosa. Deixa eu trocar essa cor aqui pra não confundir. Tá cinza. Tá. F humanas, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 aqui. E aí, quantas pessoas tem na humanas? 6. 6. Pra fechar, biologia. Quantos homens tem na biologia? Tem um aqui. Vou botar essa outra cor aqui. 2. 2. Então aqui, ó, tem 2. E mulheres na biologia? 4. 4. Qual é o total de biologia? 6. 6. Qual é que é o total de homens? 9. 9. E o total de mulheres? Feminino. 11. 11. E aqui, olha, aqui vem a tua prova real. Por quê? Somando em pé ou deitado, ou seja, coluna ou linha, 9 mais 11 é 20. Mas essa conta aqui, ó, também tem que ser 20, tá? Então, esse aqui é sempre o total geral, o número da sua amostra ou da sua população. Beleza? E aí, esta nossa frequência de distribuição de frequência, qual foi ela? Eu já apresentei todas elas para vocês, mas essa aqui, de propósito, eu não coloquei o nome. É qual frequência? Simples ou acumulada? Simples. Simples. Absoluta ou relativa? Absoluto. Absoluta. Então, essa aqui, a gente fez a frequência simples absoluta. Só que a questão pediu também o quê? Deixa eu chegar para frente. Opa.
construa uma distribuição de frequências simples, beleza? E uma distribuição de frequências relativa percentual. Então, tá faltando o quê? A percentual. O que você vai fazer? Construir a mesma tabelinha. Aqui, ao invés de você botar 6, você vai fazer o quê? Para relativa. Aí, no caso, eu tenho que, dividir para 100 ou dividir o 6 pelo 8 antes? Exatamente. É relativa em relação a quê? Entendeu? A pegadinha? Uhum. Por quê? Você pode fazer aqui, e no caso ele pediu 3. Era 1 em 3, que era a frequência relativa. Os 3, né? Vou botar esse aqui, fica mais fácil. Primeiro, em relação ao quê? Você pode botar em relação ao sexo. Então, o que tu vai fazer? É 6 em 8. Então, o resultado aqui é 6 dividido para 8. Aqui é 1 em 6. O resultado é 1 para 6. Aqui é 2 em 6. O resultado é para 6. Então, desculpa. Ao sexo, o sexo tá aqui, né? 6 por 9, 1 por 9, 2 por 9. Então, em relação ao sexo. Outra tabelinha que você vai fazer é em relação ao cargo, né? O cargo não, a área. Área pretendida. Então, aqui, 6 por 8, agora sim, ó, a área, o total da área. Quantos que estão ali em relação à área. E outra em relação ao total. E aí, em relação ao total, é 6 em 20. Então, 6 dividido para 20. 1 dividido para 20, 2 para 20. E aí, olha, o único que não entra nesse rolê de divisão é o total, tá? Esse aí você não coloca. Mas o resto, todos vocês colocam. Perguntas? Dúvidas disso aqui? Aí, no caso, esse fica só no decimal, né? Ou vai na porcentagem? Deixa eu conferir lá no PDF. É relativa percentual. Percentual é a porcentagem, não é decimal. Relativa percentual. Então, você faz a divisão e multiplica por 100. Aí o resultado você coloca ali. Beleza. Foi? E aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? A gente viu bastante conceito hoje. Aqui é para fazer em relação às 3 variações, sexo, área e total. Isso. Cada um desses aqui é uma tabela diferente. Ó, esse aqui é uma tabela. Esse aqui é outra. Essa aqui é outra tabela. Entendeu? Aí tu vai pegar o teu número, a diferença é 6. Em relação a quem? Em relação ao total de exatas, então tu divide para 8. É 6 em relação a quem? Em relação ao sexo, então tu divide para 9. É 6 em relação a quem? Ao total, então tu divide por 20. Tu divide pelo total. Entendeu? E aí multiplica por 100, né? Porque é percentual. Beleza? Isso aqui costuma cair nas nossas AP1. Já vi questão que ele veio com uma lacuna em branco. Então, é mais frequente cair isso aqui, ó. Por exemplo, te colocou o total, colocou o 11, aí tu tem que preencher o 9. Ou então colocou a porcentagem dos outros, sempre vai ter como você descobrir. Mas já veio várias vezes a tabela para você preencher na prova, tá? Então, vários deveres de casa agora, hein? A gente deixou o EP1, né? Fizemos aqui em relação ao sexo, ficou para casa em relação à área pretendida. Aqui a gente fez a nossa frequência simples absoluta, e aí para casa ficou a frequência relativa. E aí cada um desses 3, relativa ao sexo, relativa à área e relativa ao total. Então são 4 tabelas para vocês fazerem em casa. Beleza? E aí, como prometido para vocês, para quem ficasse até o final da aula, ia ter um descontinho aí na mensalidade e também no custo, né, do curso. Deixa eu ver aqui de novo. Foi. Então, o valor total do curso hoje tá saindo a R$ 450 no Pix, e aí não paga mais nenhum centavo.
ou então parcelado a R$ 500 e a mensalidade a R$ 200. Para quem fechar comigo até sexta-feira, ou seja, até um pouquinho antes da nossa próxima aula, vai ter essa promoção aqui. O pacote sai a R$ 400 e aí ganha a P3 também. O parcelado sai a R$ 450, mas aí vai até a P2. Ah, mas eu fiz o parcelado e precisei da P3, não vou conseguir? Vai, a gente negocia um valor na mensalidade um pouco mais em conta. E aí, quem optar para a mensalidade de agosto fica em R$ 170. As demais de setembro em diante fica a R$ 200. Certo? Então, pessoal, por hoje foi isso. Na próxima aula, sexta-feira, a gente já, se vocês tiverem dúvidas, né, em como fazer as outras tabelas, a gente já continua nessas outras tabelas para já terminar. E aí a gente passa para a parte dos gráficos, que aí é outra parte dessa nossa aula 1, que também é bem tranquilinha. Beleza? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até sexta-feira. Até, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Beth. Boa noite, todo mundo. Boa noite.